Depois de meses viajando em turnê e buscando um lugar para se reconectar consigo mesmo, Zé Felipe encontrou o que parecia ser o refúgio perfeito. Uma casa antiga, em uma rua tranquila de Londrina, com uma varanda cheia de eras e janelas de madeira que rangiam histórias. O corretor mencionou que a casa tinha pertencido a uma família tradicional da cidade, mas não revelou nomes. Zé, encantado com o clima nostálgico do lugar, fechou o negócio. Nas semanas seguintes, enquanto explorava o sótão, Zé encontrou uma caixa de madeira esquecida, com fotos antigas, cadernos escolares e cartinhas infantis assinadas com um nome familiar, Virginia F. No começo, pensou ser coincidência. Mas a letra era inconfundível, era dela. Uma avalanche de memórias veio à tona. Ele mandou uma mensagem, meio nervoso. Ei, essa casa em Londrina, tem algo seu nela. Virginia respondeu com um emoji surpreso e minutos depois ligou, visivelmente emocionada. Ela reconheceu a casa imediatamente pela moldura da porta atrás dele. Você comprou minha antiga casa, Zé. Onde cresci, aprendi a andar de bicicleta, onde escrevi minha primeira música. O silêncio que se seguiu foi denso, mas não desconfortável. Era como se aquela casa tivesse esperado por esse reencontro, não entre duas pessoas apenas, mas entre passado e presente. Zé sorriu, meio sem jeito. Acho que o destino curte pregar umas peças. E ela respondeu, com um brilho nos olhos. Ou talvez ele só saiba exatamente onde a gente precisa estar. Zé Felipe passou os dias seguintes reorganizando a casa, agora com um novo olhar. Cada canto parecia guardar uma sombra da infância de Virginia. Ele se pegava imaginando-a ali, correndo pelo corredor, pendurando desenhos na geladeira antiga, contando estrelas na varanda. Depois de tanta hesitação, ele a convidou para visitar. Não era um reencontro planejado, era necessário. Quando Virginia chegou, parou diante do portão por um longo tempo. Respirou fundo e sorriu, com aquele sorriso que guarda lembranças demais para caber num gesto só. Nada mudou, mesmo com tudo mudado, disse, passando os dedos pela parede lateral, onde um dia escreveu seu nome com giz. Entraram em silêncio, como quem visita um templo. Na sala, Zé mostrou a caixa que havia encontrado no sótão. Ela sentou no tapete e começou a rever os papéis, como quem reencontra um pedaço do próprio coração. Engraçado, a gente passou por tanta coisa juntos. E agora estamos aqui, nesse ponto improvável. Zé sentou ao lado e ficou em silêncio. Às vezes, o que precisa ser dito se revela no que não se fala. O reencontro não trouxe respostas fáceis, mas trouxe verdade. E talvez fosse isso que ambos precisavam. Não reataram, nem se afastaram. Apenas permitiram que o passado e o presente se tocassem, com delicadeza e respeito. A casa se tornou um ponto de calma na vida deles. Um lugar onde a história não precisava ser reescrita, apenas lembrada com carinho. Na semana seguinte, a casa ganhou vida de um jeito novo. Virginia passou a visitá-la com frequência, ora para organizar os objetos antigos, ora apenas para sentar na varanda e tomar café com Zé. Eles riam das cartas de infância que ela encontrava no sótão, dos desenhos tortos que ela jurava terem sido verdadeiras obras de arte. Mas havia também silêncios. Momentos em que os dois olhavam para lados opostos da mesma memória. As feridas do passado não tinham desaparecido, apenas cicatrizado. E às vezes, coçavam. Um dia, ao reorganizar o quintal, encontraram um balanço antigo pendurado numa árvore. Estava coberto de folhas, mas firme. Virginia sorriu, melancólica. Foi aqui que eu escrevi minha primeira música. Subi nesse balanço e fiquei cantando para o céu. Zé escutou em silêncio, depois pegou o violão que sempre deixava por perto. Sentaram-se ali mesmo, e ele começou a dedilhar alguns acordes. Sem combinar, ela começou a cantar a melodia daquela infância distante. A música nasceu ali. De lembrança, arrependimento e um carinho que ainda pairava no ar, algo entre amor antigo e respeito eterno. Depois daquele dia, não era mais apenas a casa da infância de Virginia ou o retiro de Zé. Era um lugar de reconciliação. Com o tempo, com as escolhas, com quem cada um havia sido, e com quem estavam se tornando agora. Nos meses que se seguiram, a casa virou quase um terceiro personagem na vida de Zé e Virginia, silenciosa, mas presente, acompanhando cada reconciliação sutil e cada pausa cheia de significado. Virginia começou a escrever mais. Inspirada pelas memórias e pela nova calmaria, transformou um dos quartos em um pequeno estúdio improvisado. Zé, curioso, escutava trechos das composições, notando como cada nota parecia dialogar com algo que ficou suspenso entre eles. Um dia,
Enquanto limpavam o antigo jardim, encontraram uma caixinha de metal enterrada sob a terra, perto da roseira. Dentro, recortes de revistas, figurinhas antigas e uma carta escrita por uma Virgínia ainda criança. Para mim mesma no futuro. Espero que você esteja feliz. E que a casa ainda exista. Ambos ficaram em silêncio. Era como se o tempo tivesse feito um laço, trazendo para o presente não só lembranças, mas promessas esquecidas. Zé tocou o ombro dela com carinho. Acho que essa casa te esperou. E talvez tenha me chamado só para abrir a porta. Virgínia sorriu com os olhos marejados. E talvez seja a vez da gente escrever uma nova carta. Dessa vez, juntos. Daquele momento em diante, não importava mais o que tinham sido ou deixado de ser. Eles escolheram, ali mesmo, cultivar o que ainda fazia sentido: afeto, respeito e uma amizade com raízes profundas, como as daquela velha roseira que, ano após ano, insistia em florescer. Anos se passaram desde aquele reencontro inesperado em Londrina. A casa permaneceu ali, firme, silenciosa, envelhecendo com dignidade, testemunha dos dias de sol, das madrugadas criativas e dos silêncios confortáveis compartilhados entre dois antigos amores. Virgínia seguiu seu caminho na música, consolidando-se como compositora de sucessos marcantes. Suas letras carregavam traços de uma nostalgia sutil, de um passado que ainda habitava entre versos e melodias. Em entrevistas, quando perguntavam sobre suas inspirações, ela às vezes sorria e dizia: um lugar no interior. Uma casa cheia de ecos. Zé Felipe também encontrou um novo equilíbrio. Gravou um álbum intimista, diferente de tudo que já havia feito, e dedicou uma das faixas à casa. Chamava-se Porta Azul. Nunca confirmou, mas os fãs juravam que era sobre ela. Eles não reataram, e nem precisaram. O vínculo que construíram, livre das pressões do amor romântico, tornou-se mais raro e precioso. Eram guardiões de uma história comum, confidentes silenciosos que se respeitavam mais pelo que foram do que pelo que poderiam ser. De vez em quando, se reuniam na casa para tomar café, escrever, ou simplesmente deixar o tempo passar. Às vezes em silêncio, às vezes cantando. E a casa, com suas paredes de histórias e portas rangentes, os recebia sempre com o mesmo carinho. Como se soubesse que ali, onde tudo um dia começou, havia espaço suficiente para o que fosse eterno, mesmo que não fosse para sempre. Se quiser, posso transformar essa história em um conto completo para impressão, com título, sinopse e estrutura de capítulos. Posso até imaginar a trilha sonora perfeita para acompanhá-la. É só dizer. Na primavera de 2030, a casa em Londrina foi tombada como patrimônio afetivo do bairro, não por sua arquitetura, mas pela história que transbordava de seus muros. Moradores falavam dela com um misto de orgulho e ternura, como se a velha construção tivesse corações pulsando entre as paredes. Virgínia, em uma entrevista especial para um documentário sobre lugares que transformam pessoas, foi gravada sentada na antiga varanda, agora adornada com samambaias e pequenos violões de madeira pendurados como talismãs. Aqui, disse ela, eu aprendi que não precisamos voltar para o passado para revivê-lo. Às vezes, ele vem até nós, cheio de música, perdão e saudade boa. Já Zé Felipe, em um programa sobre arte e interiorização, levou a equipe até o estúdio onde agora orientava jovens artistas da região. Apontou para uma parede cheia de letras rabiscadas. Aquela ali começou num café com a Virgínia. Terminamos juntos, debaixo da mangueira no quintal. Os dois, mesmo com rumos distintos, seguiram entrelaçados por aquela casa. Todo ano, no aniversário da Copra, se reuniam para tocar alguma música nova, ou reviver uma antiga. Nenhum nome era anunciado, nenhum cartaz divulgado. A vizinhança apenas sabia, naquela noite, sob as luzes suaves da varanda, a casa voltaria a cantar. E assim, entre o som das folhas e das cordas dedilhadas, ela seguia viva. Não apenas como um lugar, mas como um sentimento que ecoava, de geração em geração.